Hoje esse vídeo é endereçado especialmente a você que me acompanha aqui no canal. Seja há muito tempo, ou seja há pouco tempo, mas que você tenha aí o hábito de quando aparece a sua notificação aí, você abre para assistir o vídeo que o Ítalo aqui faz nesse canal. Você que me acompanha há um bom tempo sabe que a pegada aqui desse canal é uma pegada para que quando uma pessoa nova entra aqui e assiste um ou dois vídeos, ela entenda que eu vou finalizar o vídeo considerando todas as possibilidades possíveis para chegar a uma conclusão no final do vídeo. E essa pegada que a gente adota aqui é uma pegada de conscientização. Só que hoje eu não tenho esse interesse. Eu tenho interesse em falar com você que me acompanha e não com pessoas que porventura possam vir a cair no canal aqui de paraquedas. Muitos de vocês podem estar desanimados, podem ter perdido um pouco aí da fé diante de tudo que está acontecendo no país, especialmente aí nos últimos dias, né, meus amigos? Como vocês acham que eu reajo quando eu recebo notícias tão adversas à nossa democracia? Meus amigos, eu também fico abalado, tá? Quem é mais antigo, inclusive, sabe que o meu temperamento ele é bem explosivo, entendeu? Então a gente fica realmente mexido. Agora, o que a gente observa na internet, meus amigos, é que muitas pessoas aí estão falando, não adianta mais, não adianta apoiar Bolsonaro e tal. E eu quero aqui, muito honestamente, conversar com vocês nesse sentido. Eu quero que você que me acompanha, de repente, esteja aí um pouco incrédulo, tenha desanimado, eu gostaria que você me convencesse nos comentários a deixar de apoiar Bolsonaro. Vamos fazer esse exercício, meus amigos? Porque o que muitos dizem aí que Bolsonaro é um traidor, isso e aquilo. A questão é o seguinte, não é difícil essa situação que a gente vive, sendo que todos os dias, de manhã até a madrugada, a imprensa bate, a oposição bate, os inimigos bate, é Senado, é Câmara dos Deputados, é STF tomando medidas aí que a gente discorda. Não é difícil para a gente continuar apoiando, meus amigos? Agora eu pergunto para vocês, todas essas pessoas, esses elementos que eu citei aqui, batem em quem, meus amigos? A minha resposta é, bate no Bolsonaro, não bate na gente. Mas Ítalo tá batendo na gente também, porque a gente é o Brasil, a gente é a nação. Óbvio, eu sei disso. Mas você, eu, colocamos a cara a tapa como o presidente tem a sua cara exposta todos os dias em nome do Brasil? Pare para pensar nisso. Se eu fico desanimado, se você fica desanimado, se a gente fica tenso, triste, revoltado, eu quero que você reflita consigo mesmo. Qual você acha que é o sentimento que o Bolsonaro tem com tudo isso que ele vive? Sendo que ele é o homem de frente, ele é o alvo de todos os nossos inimigos. Mas tudo bem. A pergunta é, Bolsonaro hoje, ele levantou a bandeira aí para defender o aborto? Levantou a bandeira para defender drogas? Levantou a bandeira, meus amigos, para que o Estado tenha interferência na vida social ou econômica de cada cidadão brasileiro? Ele levantou essas bandeiras? Para que a gente pague mais impostos, para que a gente seja mais refém do Estado? Eu quero saber se o Bolsonaro levantou essa bandeira. Ítalo, mas nada disso ainda foi resolvido. Tá, eu quero saber se você me diz, se você pode me provar, pode me convencer que ele está levantando essas bandeiras, essas pautas, que são pautas absolutamente contrárias àquilo tudo que a gente luta todos os dias aqui na internet. E ele lá em Brasília, na cadeira da presidência da República. Tá? Ele levantou essas bandeiras? Diante de não ter conseguido vitória, diante de todas as derrotas que nós, através dele, sofremos todos os dias, a gente vê ele sorrindo? Qual que é a expressão corporal que você observa no Bolsonaro quando a gente enfrenta momentos como esse que a gente está enfrentando? A gente vê ele sorrindo, tranquilo? É isso? Ele está de boa, meus amigos, com o sistema? Ele fez conchavos, acordos, para que ele
ele estivesse numa boa, num ambiente absolutamente favorável para ele, ou o que está acontecendo é o contrário? Eu gostaria de trazer aqui algumas pontuações que eu acho interessante, é o meu ponto de vista, eu gostaria de dividir com vocês. Se eu não me engano, eu já até falei isso em vídeo, em algumas oportunidades. Bolsonaro, para mim, tentou ser honesto desde o início, e ele ainda sofre todas essas retaliações aí, não cede ao sistema, justamente por tentar ser honesto. Ele foi criticado por ter dado uma condecoração ao Alcolumbre, ao Maia, não é verdade? Bateram tanto nele, né? Eu vejo isso, meus amigos, eu não sei exatamente como classificar, mas eu acho que foi uma tentativa dele tentar fazer uma política sem ter que se corromper. Porque se ele gostaria, se ele tivesse como uma ferramenta, uma artimanha, querer se corromper, não seria através de uma condecoração pública como essa, na qual ele, de repente, foi até motivos de chacota por ter feito isso daí. Mas foi uma tentativa, na minha opinião, de tentar uma aproximação moral, ética, e a gente vê que o Bolsonaro, às vezes, pela sua honestidade, ele não percebe o tamanho da desonestidade dos nossos inimigos. Se isso que eu estou falando, essa minha percepção, essa minha opinião for verdade, realmente ele achou que com uma condecoração honrosa como essa, ele conseguiria aí mexer com o caráter dessas pessoas que estão envolvidas. Lê do engano. Foi válida a tentativa, quem sabe desse certo, não é verdade? Mas um lê do engano, e os fatos mostram isso. Ninguém está atrás de condecoração ou reconhecimentos por ética ou moral ou valores que seja. Não, estão atrás de outros interesses. E essa questão da honestidade do Bolsonaro fez até com que ele chamasse para ser ministro da Justiça o cara que até então era a figura mais emblemática no que diz respeito à justiça e combate à corrupção no nosso país, Sérgio Moro. Não podemos deixar de falar daquela oportunidade onde o Bolsonaro encontrou o Sérgio Moro na época das eleições, no aeroporto, se eu não me engano, foi atrás dele, ele foi ignorado ali. O Sérgio Moro falou que não foi uma atitude de desprezo por parte dele, mas Bolsonaro poderia entender da forma que quisesse, e se ele fosse um cara orgulhoso, ele não acreditaria nas justificativas do Sérgio Moro e não o traria para ser o ministro da Justiça. E o que ele fez? O trouxe. Por quê? Não tinha nenhuma relação de amizade. Ele, assim como todos nós, achávamos que Sérgio Moro seria um cara absolutamente heróico na gestão da pasta do Ministério da Justiça, assim como ele foi ali pintado para nós na questão da Lava Jato. Sem interesses pessoais, sem vínculos afetivos. Simplesmente o vínculo de um objetivo de fazer alguma coisa pelo país. Já na presidência, falando ainda de Moro, muitos falavam que Bolsonaro tentava se associar cada vez mais à figura do Sérgio Moro por conta do seu crédito junto à popularidade, dizendo que Bolsonaro não queria que Moro saísse para que Bolsonaro ficasse ainda forte no governo. Mal sabia as pessoas incrédulas que, na verdade, nos bastidores, Bolsonaro apertava cada vez mais Sérgio Moro para que Moro se posicionasse em favor do cidadão de bem que queria ter o direito de defesa através do porte de armas. Pediu para todos os seus ministros ali que ajudassem, apoiassem Bolsonaro, que não precisaria nem ir para a linha de frente, mas se mostrasse ali companheiro a todos os ataques que ele sozinho enfrentava e até hoje enfrenta. Um pedido de socorro por parte do presidente a seus ministros. Essas coisas que vêm acontecendo hoje, Bolsonaro já estava há tempos atrás preocupado com isso, cobrando o Sérgio Moro que fizesse alguma coisa para que prisões ou perseguições a pessoas que, tudo bem, são apoiadoras de Bolsonaro, mas acima de ser apoiadoras de Bolsonaro, são cidadãos comuns, assim como eu, assim como vocês, assim como pessoas da oposição, simplesmente por ter aí o direito de se expressar privado, assassinado pelo sistema. Bolsonaro fez questão de pedir para que isso não acontecesse, e agora está acontecendo, e agora
existem pessoas aí que dizem que ele tem responsabilidade nisso. Bolsonaro é aquilo que a gente viu naquela reunião ministerial, onde na cabeça dele jamais aquelas atitudes seriam publicadas, tornadas públicas. As pessoas na cabeça dele não saberiam como ele age nos bastidores. No meu caso, por exemplo, eu até fiquei surpreso, porque eu imaginava toda a energia que ele despende. Eu imaginava como ele era nos bastidores. Quando eu tomei conhecimento daquele vídeo, eu quero que você comente aí. Eu fiquei surpreso, porque ele é mais enérgico do que eu imaginava. E ele nunca fez nada para trazer a público propaganda pessoal. Ele sempre foi o mesmo. Aliás, ele é mais contido quando ele está em público do que nos bastidores. Isso traz muito crédito. Mas vamos lá então. E por que ele não fez nada? Não é essa a pergunta? Por que ele está quieto? Parece que ele está frouxo. Essa é a pergunta que pode rondar na cabeça de muitos de vocês. Meus amigos, principalmente na internet, meus amigos, para você que me acompanha aqui, você sabe que o meu objetivo é trazer a verdade aqui para vocês. Quando acontece uma situação oportuna, eu sempre deixo claro aqui que não há problema algum em a gente falar que aquela opinião que a gente está tendo, na frente a gente pode estar enganado. Qual é o problema? Só que a gente vê na internet, nos influenciadores digitais, são pessoas que querem ter a razão para si. Uma briga de ego, uma briga de quem tem a razão, quem está com a verdade, quem sabe, quem enxerga lá na frente. E parece que o objetivo principal simplesmente fica no segundo plano. Todo mundo falando que o Bolsonaro deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, que ele é isso, que ele é aquilo. Então eu pergunto para vocês, por que essas pessoas não vão lá e fazem então? Ah não, porque votou no Bolsonaro, porque é ele que tem que fazer. Meus amigos, o cemitério está cheio de pessoas que em vida eram valentes. Muitas pessoas falam assim, vamos para as frentes dos quartéis, vamos fazer isso, vamos enfrentar, quero ver se alguém vai fazer alguma coisa contra mim. O que aconteceu com a Sarah Winter? Não tem o que fazer, meus amigos. Eu não estou criticando ela, entendeu? Não estou criticando as pessoas que falam que tem que ir para as frentes dos quartéis. Eu falo aqui, a minha conversa é com você que me acompanha há muito tempo. Eu falo aqui que nós temos que intensificar as manifestações, vocês sabem disso. Eu falo para vocês, nós temos que intensificar as manifestações, seja na internet ou seja nas ruas, com uma única pauta. Apoiamos o presidente Bolsonaro. Algumas poucas pessoas até me criticaram porque falaram, Ítalo, você tem que falar isso, tem que falar aquilo. Não. Eu não vou tomar aqui nesse canal, ou pelo menos pretendo não tomar nenhuma decisão, sem ter um sinal do nosso presidente. Ah, vamos para as frentes dos quartéis e pedir para o exército fazer isso, fazer aquilo. Eu adoraria que tivesse resultado. Agora eu pergunto para vocês acham mesmo que se tivesse resultado, o Bolsonaro já não teria feito isso? Vocês acham mesmo que realmente a gente pode enfrentar a polícia, a gente pode enfrentar o sistema judiciário sem ter nenhuma consequência? Olha o que está acontecendo. E hoje nós estamos aí vendo o Bolsonaro sendo atacado por próprios apoiadores por conta de atitudes exclusivas individuais das pessoas que o apoiam, que têm boas intenções. Eu não estou falando que são pessoas ruins, pelo contrário, boas intenções. Mas colocam a valentia, o coração, a emoção acima da razão. É muito importante que a gente entenda. E repito mais uma vez, você que me acompanha sabe que eu falo isso há muito tempo. Seria ótimo que tudo estivesse vencido no dia de hoje, meus amigos. Seria ótimo que com 18 meses o comunismo tivesse de fato acabado no Brasil. Tudo. Uma nova Constituição, tudo novo, tudo novo.
Você acha realmente que eu não gostaria disso? Você acha realmente que Bolsonaro não gostaria que isso fosse uma realidade possível? Agora põe a mão na consciência. Põe os seus neurônios para trabalhar. Vocês acham mesmo que com décadas de construção de um sistema comunista, com lideranças, presidentes de esquerda, nós, pela primeira vez, por uma obra de Deus, conseguimos colocar um cara, um único cara de direita, como presidente da República? Você acha que com 18 meses, ele, só ele, presidente da República, com o Senado, com a Câmara dos Deputados, com tudo composto com a maioria de esquerda, todos acostumados à velha política, e ele sozinho ia conseguir vencer o comunismo, com 18 meses? Vocês se recordam que na época das eleições nós dizíamos que no primeiro mandato a gente não conseguiria vencer ainda a esquerda? E que certamente nem no segundo mandato? E agora é moda dizer que Bolsonaro é frouxo. Como se ele estivesse feliz com tudo isso que está acontecendo. Olha bem a cara dele quando ele está na frente das câmeras. Seja honesto. Seja honesto. Ele poderia fazer alguma coisa? Não sei se poderia. Só o tempo vai dizer se ele poderia estar fazendo alguma coisa ou não. Agora, baseado em tudo isso que nós estamos conversando aqui, eu tenho a minha opinião de que ele pensa que não tem o que fazer, porque se o fizer, vai ser um tiro no pé e ele cai. E a única esperança que nós temos é ter alguém, um representante de direita no país, como presidente da República, para começar o processo de desesquerdização no Brasil. É uma cadeira no STF, depois outra cadeira no STF, é as próximas eleições para tirar senadores, deputados, prefeitos, governadores, na educação, nas universidades, na cultura, na imprensa, com novos veículos de comunicação. É um processo. E aí, quando a gente consegue colocar o cara lá, todo mundo começa agora, diante das dificuldades que não são novidades, elas são dificuldades duras de se enfrentar. Isso eu concordo. Dói, machuca, nos revolta. Mas nós não sabíamos. Isso pra gente não é nenhuma novidade. Nós sabíamos que seria difícil. Então o que fazer? Então o que nós devemos fazer? A pergunta a gente deve endereçar ao nosso presidente. Ele já responde já pra gente. Confia. Hoje pela manhã ele falou, meus amigos, eu estou há 40 anos já na trincheira, eu sei o que é o que está acontecendo. Confia, confia. E, voltando aí à questão dos influenciadores digitais, os influencers, os donos da razão, até gostaria que vocês pudessem assistir, se tiver um ou outro aí que assista. Uma crítica construtiva que eu estou fazendo para vocês. Assim como vocês criticam positivamente, fazem críticas construtivas para o presidente, não é isso que vocês fazem? Então eu vou fazer uma crítica construtiva para vocês, que estão achando que Bolsonaro é frouxo e querendo influenciar o seu público. No Brasil, nós temos diversos tipos de apoiadores, tá? Com Bolsonaro, até escrevi no Twitter isso agora há pouco, antes de fazer esse vídeo. Quem não me segue no Twitter, vai lá me seguir, vai ver esse tweet que eu fiz. Mais ou menos assim eu escrevi. Muitas pessoas ganharam dinheiro defendendo o Bolsonaro. Muitas pessoas ganharam dinheiro atacando o Bolsonaro. Desses dois, todos eles apareceram em cima do nome Bolsonaro, seja para atacá-lo ou seja para defendê-lo. Mas, inclusive eu tenho acesso a algumas informações aqui, eu tenho a maior parte do meu público, é o público já maduro para a terceira idade, tá? Os verdadeiros apoiadores de Bolsonaro, as tias, os tios do Zap, né, carinhosamente apelidados dessa maneira, são os que apoiam, que escrevem aqui nos meus comentários, Ítalo, eu ainda continuo com o meu presidente, eu confio que Deus vai nos honrar. Muitos de vocês escrevem para mim, Ítalo, eu tenho 67 anos, tenho 70 anos, tenho 80 anos, tenho 50 anos.
Essas pessoas, esses apoiadores mais maduros, são esses apoiadores que, na sua esmagadora das vezes, não tem canal no YouTube, não coloca foto, não coloca nada, ficam nos comentários, apoiando aos influenciadores digitais, dando força para o presidente, ficam compartilhando no WhatsApp notícias, informações que fazem bem para que a população tenha conhecimento, de forma anônima, sem holofotes, sem ego envolvido, com o único objetivo, fazer alguma coisa, ainda que anonimamente, ainda sem ganho direto algum. Fazem porque sabem que é isso que tem que ser feito. E eu tenho certeza que essas pessoas, na hora de dormir, oram a Deus. Eu confesso para vocês que me acompanham sabem que eu sou cristão, mas essas questões políticas eu não costumo pedir a Deus alguma coisa. Ultimamente eu venho orando. E o meu pedido é: ilumine o nosso presidente, ilumine a nossa base aliada, ilumine os nossos adversários. Ilumine. Faça o que tem que ser feito, mas toque na situação, Senhor. Esse é o meu pedido. Cada um ora da sua forma. Mas eu acho, meus amigos, que a gente, muitos de nós que nos declaramos aí cristãos, isso e aquilo, será que a gente não faz isso só para entrar na modinha, na patota? O que você vem fazendo de fato para o bem do país? Você vem fazendo para estar na patota ou para se mostrar, ter uma visibilidade maior? Ou você realmente está interessado em alguma coisa de bom para o país? Sigamos todos nós o exemplo dos senhores dessa nação, da terceira idade, que vem participando ativamente do debate político. Eu acho que nós temos muito o que aprender com eles. Eu vou aí até fazer uma menção a uma, posso chamar de amiga até minha. Conhecemos-nos na época da eleição, não nos conhecemos ainda pessoalmente, né? Mas sempre estamos em contato, eu adoro, ela sempre entra em contato comigo, me manda isso, me manda aquilo. Ela é a tia do Zap, Dona Regina. Ela é inspiração para todos nós. Gostaria que todos vocês conhecessem elas e outras pessoas com essas características. Temos muito a aprender com elas. Beleza, meus amigos? Reflitamos sobre isso. Reflitamos. Não é hora de emoção. Política, na verdade, nunca é emoção. Mas agora, mais do que nunca. Agora é hora de razão, inteligência, estratégia e apoio àquele que é a nossa única saída. Não trata-se de idolatria. Trata-se de inteligência, o mínimo de inteligência. Afinal, se não for ele, é quem? Temos uma segunda opção? Tamo junto.